Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça a inscrição e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E se você já é inscrito, deixa aí o seu like. Minha gente, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns comentaristas das lições. Porém, eu escolhi apenas um comentarista, até por uma questão de tempo. Então fique ligado, vamos falar um pouquinho hoje sobre o comentarista Ciro Sanches Ibordi. Paz do Senhor Jesus, vamos falar um pouquinho sobre alguns comentaristas das lições. Porém, irei focar apenas em um comentarista por uma questão de tempo, para que nosso vídeo não fique um vídeo muito cansativo, muito longo. Então, dos 3 comentaristas que foram escolhidos, vou falar apenas sobre um. Fique ligado no nosso vídeo. Eu comentei com vocês no vídeo passado se os nossos comentaristas das nossas lições bíblicas são comentaristas que realmente são preparados para aquilo que eles fazem. Então, de tantos comentaristas, eu escolhi o pastor Ciro Sanches Ibordi. Vou relatar um pouquinho a sua biografia. O pastor Ciro nasceu em São Paulo, capital, em 16 de março do ano de 1970. Ele é casado, com a irmã Luciana e é pai de Júlia. E o mesmo é pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Ilha de Conceição, no Rio de Janeiro. Sua chamada e histórico. O pastor Ciro foi evangélico em 1985, na Assembleia de Deus, Vila Miriam, em São Paulo. No ano de 1987, foi batizado nas águas, na Assembleia de Deus Belenzinho, em São Paulo, e nesse mesmo ano recebeu o batismo com o Espírito Santo. Sua chamada ministerial. Ele prega desde os seus 18 anos de idade. Ele foi chamado logo após ouvir a pregação do Evangelho pelo pastor Valdir Nunes. Esse mesmo pastor acabou marcando sua trajetória. No ano de 1991, casou-se com a irmã Luciana, foi chamado para o diaconato da igreja e, consequentemente, se tornou presbítero. No ano de 1993, iniciou a carreira como escritor e passou a produzir artigos para a CPAD. Numa madrugada, ele escreveu um artigo. O saudoso pastor Valdir Nunes, que eu falei que iria marcar a vida do pastor Ciro, sem saber de nada, profetizou para ele dizendo que ele, que escreveu um artigo, enviasse para a CPAD, especificamente para o Mensageiro da Paz. Ele acabou acatando, essa ordem profética, enviando seu artigo para a CPAD e, para sua surpresa, 13 meses depois, esse artigo ele foi publicado pelo jornal Mensageiro da Paz. No ano de 2001, ele se tornou gerente de informática da CPAD. Ele sempre procurou conciliar seus empregos com a obra do Senhor, até que foi chamado para o departamento de publicações para atuar como editor de obras nacionais. Atuação. Ele é membro da Academia de Letras do Brasil, colunista da CPAD News, articulista do Mensageiro da Paz e também comentarista de lições de jovens e adolescentes da CPAD. Graduações. Ele é licenciado em Letras e também ele é formado em francês pela UFF. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade La Salle do Rio de Janeiro e também ele tem o curso de Teologia pela FAESP. O pastor Ciro Sanches Ibordi, ele é mais conhecido por conta dos seus livros, como por exemplo esse, Erros Escatológicos que os pregadores devem evitar. Porém, o livro que marcou sua vida, sua trajetória, foi o livro Erros que os pregadores devem evitar. Esse livro se tornou um best-seller. O mesmo, depois desse livro,
se tornou muito conhecido, muito requisitado. Ele viaja ao Brasil e vários outros países, né, para pregar a palavra de Deus e, consequentemente, apresentar a sua obra. Esse livro se tornou tão conhecido que ele acabou lançando o segundo, Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar. Ele também tem várias outras obras, como, por exemplo, obras voltadas para os jovens, perguntas intrigantes que os jovens costumam fazer. É mais um livro seu. Ele acabou também lançando um livro para os adoradores, erros que os adoradores devem evitar. O pastor Ciro, ele tem um blog. Caso alguém queira conhecer um pouquinho sobre o pastor Ciro, você pode acessar ciroziborde.blogspot.com e você vai encontrar vários estudos sobre o pastor Ciro. Aqui é a capa, né, do blog do nosso pastor Ciro atualizada. Você também pode encontrar várias obras do pastor Ciro no site da CPAD News. Você, ao entrar no site, você procura a opção colunista e lá você irá encontrar vários estudos feitos pelo pastor Ciro Sanches Ziborde. Temos vários outros comentaristas que também merecem destaque, como o pastor Ezequias Soares e também o pastor Claudionor de Andrade. Mas por uma questão de tempo, eu acabei falando apenas sobre o pastor Ciro Sanches Ziborde. Mas, se eu pudesse escolher de todos os comentaristas, esses seriam os 3 comentaristas que eu gosto muito e que eu acompanho bastante. Pastor Ciro, pastor Ezequias Soares e o pastor Claudionor de Andrade. Inclusive, o pastor Ezequias Soares, ele é um grande apologista. É um pastor que você encontra diversos estudos, livros apologéticos. E o pastor Claudionor de Andrade é outro que há muito tempo vem trabalhando na CPAD e tem vários trabalhos marcantes. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção de vocês. Então, já vai aí deixando o seu like, compartilhando, para que toda semana a gente sempre possa aqui estar trazendo um trabalho diferente para vocês.